Então, hoje, nós vamos falar de astrologia psicológica, porque é através da astrologia que se monta o karma que a alma encarnada terá que enfrentar nessa vida. Mas, de fato, o assunto foca mais na lógica da vida para que a alma, de fato, perceba que tenha que acordar para evoluir. Então, vamos lá. Hoje o assunto é o início e o fim da vida. Que todo mundo acha que o início é quando nasce e o fim é quando morre. Não é bem assim. Então, vamos lá. Eu tenho dois tipos de espíritos a caminho da evolução. A gente não pode chamar de mais evoluído, porque o nosso planeta não é dos melhores. Então, os mais evoluídos estão em outros planetas. Mas aí a gente pode falar o que tem mais qualidade e os que têm menos qualidade. Então, eu vou focar primeiro no que tem mais qualidade, para depois explicar o menos qualidade. Então, vamos lá. Se é sabido através das cartas psicografadas, dos livros psicografados pela espiritualidade, que nos mostra por esse caminho alguma informação, que quando a alma é resgatada do umbral e levada para as colônias, automaticamente ela começa a ser preparada para reencarnar. Quando fala preparada, cursos, ensinamentos, explicações, para que a alma que vai perder força junto à incorporação, junto à encarnação, junto à força e vontade do ego do corpo onde ela vai viver, que é o karma dela, de fato consiga, de alguma forma, lembrar o significado da vida e para que ela está ali. Durante a vida inteira, anjo de guarda está lá colocando pensamentos na cabeça do indivíduo, da mesma forma que a negatividade do umbral também pode chegar perto se esse indivíduo se perder no meio do caminho e colocar coisas na cabeça dele. Então é aquela história do anjinho e do diabo, um falando. Então vou voltar ao início. Então o início fica claro que quando a alma é resgatada do umbral e chega nas colônias, automaticamente ela começa a ser preparada para a nova vida. A vida é eterna. Então, tem ciclos de vida. O início de um ciclo é quando você chega nas colônias e é preparado para o nascimento junto ao corpo, na crosta da Terra. Então, o início da vida é a chegada na colônia, diferente do nascimento do bebê. Bom, aí vamos lá. Quando o bebê nasce debaixo do céu, que a espiritualidade, que as colônias, que o controle escolheu para o nascimento dessa criança, nesse mapa está determinado a personalidade do corpo, que será o karma dela. Ali estão as intrigas familiares, vai se dar bem ou vai se dar mal com mãe, com pai, com irmão, com esposa, com esposo. Tudo está ali nas consequências dessa personalidade que é o karma da alma, que tem que lembrar que Jesus disse que tem que amar todos como a si mesmo e ser empático e se resignar das dores, regozijar a vida. Fundamentos simples, que o ego não quer saber, o ego só enxerga a própria vida. Bom, dando sequência. Então, conclusão. O início da vida é nas colônias. As colônias preparam o nascimento, aonde ele coloca
o karma, a dificuldade que a alma terá que enfrentar na vida. E se a alma viver uma vida tranquila, com amor a todos, se resignando das dores, sorrindo para a vida, agradecendo a vida, a morte chegando, ela vai direto para as colônias, mas do contrário, se perdeu num vício do gosto pelo poder, do gosto pelo dinheiro, do gosto pelo que é material, do gosto sexual, do gosto pelo cigarro, do gosto pelas drogas, do gosto pelo álcool, essa alma que sai da vida na morte, ainda tem os suicidas, que sai antes da morte programada e fica preso ao corpo, essas almas que saem da vida presos a ela, presos ao amor que deixou, presos ao vício que deixou, pois sabendo que não vai encontrar nada disso nas colônias, ela não sobe, porque não tem vontade, porque sabe que nas colônias não tem nada do que ela continua querendo, e tampouco tem a densidade para alcançar uma altura e lá em cima enxergar da mesma forma que nós encarnados não enxergamos a espiritualidade, o morto não enxerga quem está acima. É tipo cebola, umas camadas. A camada de baixo enxerga só o que está embaixo, não o que está em cima. Então, conclusão, quando a morte chega, não é o fim. Se o karma não foi dominado, se o karma não foi vencido, se o karma não lhe serviu para a evolução. Então, começou a vida chegando nas colônias, começou a vida no corpo quando o bebê nasceu e recebeu a personalidade que é o seu karma e o destino. Também está dito na astrologia. Então, ele está lá o destino e o karma, todas as dificuldades pessoais e sociais, conjugais, familiares, está tudo ali nas consequências da personalidade que ganhou em proporção aos amores que vai encontrar, aos pais que vai encontrar, aos irmãos que vai encontrar, aos parentes que vai encontrar. Está tudo programado ali. Chegou a morte, é o fim se ele venceu e subiu para as colônias para se preparar para um novo ciclo. Não é o fim se ele não venceu e preferir ir para o umbral ou simplesmente não tiver como subir lá para cima. Então, para no muro. Umbral, tradução, muro. Para no muro, não consegue subir as camadas da cebola. Então, onde começa a vida? Não é a vida, é o ciclo de uma vida, da vida eterna. Então, o ciclo da vida começa quando você chega nas colônias e acaba quando você chega nas colônias para ser preparado para um novo ciclo. Então, pergunto eu para você, o que você tem feito com a sua vida? Você está se preparando para bater com a cara no muro e ficar no umbral? Porque está se dando aos gostos do seu ego, que estão fazendo intriga com qualquer um. Ah, mas ele não presta. Não interessa se ele não presta. Você presta menos ainda, porque você não está dando amor a quem precisa de ajuda. Ah, é fácil falar. É fácil falar. Mas se você pelo menos lembrar que precisa tentar, pô, a tentativa já é alguma nota diferente de zero. Então, você está fazendo alguma coisa, você está se alimentando bem para sair dessa vida com menos dores, porque as dores continuam, com uma silhueta decente, ou você está se alimentando de miojo e Coca-Cola, achando que isso é normal, bebendo mais do que deve, porque a turma que é acompanhada pelo umbral, que precisa beber junto contigo, está te acompanhando.
Sabe? O gosto pelo sexo, uma coisa é você ter o gosto pelo sexo. Outra coisa é você ter o gosto pelo sexo libertino. Se isso vira um vício, tem um vale no umbral te esperando. Se você tem fome pelo poder, tem um vale no umbral te esperando. Se você se mata porque recebeu um corpo depressivo, tem um vale no umbral te esperando. Sabe, o umbral não é boa coisa. Não existe nenhuma carta, nenhum livro, nenhum relato psicografado que diz que o umbral é mais ou menos bom. É todos falando que é péssimo. Eu repito a pergunta. O que você tem feito na sua vida? Está dando valor ao que o ego quer escolher como certo? Eu não sei quem sou eu. Quem sou eu, ego? Quem sou eu, alma? Você recebeu meu texto. Todos vocês praticamente já viram um texto resumido, não viram o texto da consulta, caso não tenha vindo a consulta, mas viram o texto reduzido. E no texto reduzido, que eu não te conheço, eu te descrevi. Descrevi o quê? O karma. Então, se eu falo que você sofre de medo, que sofre de desconfiança, que sofre disso, que é o início do castelo de cartas, que leva à depressão, que leva a vícios, que leva a esquizofrenia, que leva a ansiedade, que leva a bipolaridade, que leva é um castelo de cartas. Se você percebe que você tem medo de desconfiança, que é a primeira carta que está caindo e não interrompe, você deixou o seu ego acionar a dopamina, que é o hormônio da motivação ao prazer dele, que vai acabar continuando derrubando as cartas e te levando para o umbral depois da morte. Você que tem um mapa diferente da tua mãe, tratando mal a quem te pôs no mundo. Você que é uma mãe que escolhe agradar a alguns filhos e não aos outros. Sabe? Você que é um marido que não está entendendo as dificuldades da sua esposa e vice-versa. Você que está se perdendo nos gostos do ego de falar mais do que deve e se achar o dono da verdade, não percebendo quem precisa e de que forma ouvir um aconselhamento ou um ensinamento ou interação de amor. Sabe, dia a dia você tem que se esforçar diariamente em dominar o próprio ego e ajudar a todos que estão à sua volta. Essa é a regra da evolução que pode te levar direto da morte para o umbral. Eu quero acordar numa enfermaria lá em cima. Se eu tiver que ir para o umbral, eu vou fazer o quê? A lei é a lei. Mas que eu vou tentar me esquivar, eu vou. Então vamos lá, vamos voltar ao assunto do início, meio e fim. Vamos lá. A vida da carne, aonde você tem que dominar o ego que te faz se perder, é o meio. O início é a chegada nas colônias, aonde você se programa para virar essa vida. Lá você já sabe quais são as dificuldades que você vai encontrar nessa vida. Lá você já sabe quem é o anjo de guarda que vai ficar tentando te ajudar, te dando algum tipo de intuição. E nessa vida, nesse meio, você se perde ou não, para quando a morte do corpo chegar, você chegar às colônias direto, tem que passar por um umbral antes para ser resgatado. Então, início não é o nascimento, fim não é a morte. Início é a chegada nas colônias, fim é a volta para as colônias, porque na volta para as colônias você venceu o karma. Ou venceu o karma, que foi a personalidade do corpo programado pelo nascimento do corpo debaixo do céu,
que eles lá escolheram. Quando a morte chega, se você venceu o karma, você vai para as colônias. Se você não venceu o karma, tu vai passar uma temporada no umbral até pedir desculpa de verdade. Ah, se eu sei disso, eu vou chegar no umbral e vou pedir desculpa de verdade. O pessoal lá em cima não se engana, não. Tu vai sofrer bastante até chegar à conclusão que tem que se afastar dos vícios, se afastar dos gostos, se afastar de tudo que você tanto repetiu aqui. Não basta da boca para fora, não, tem que ser da boca para dentro. Bom, aí tem o outro tipo para você ter mais condescendência com todos que estão aqui embaixo. Então você tem aqueles que têm mais qualidade, que chegou à vida na Terra, tendo passado e se programado nas colônias. Eu preciso falar mais desse negócio de se programado nas colônias. Eu espero que eu não esqueça de falar. E tem aqueles que nem chegam às colônias. Porque sem chegar nas colônias, ele nem se arrependeu, mas está perdendo muito tempo no umbral e como tem algum tipo de virtude que possa favorecer, a misericórdia de Deus faz com que ele renasça na Terra coercitivamente. Não tem aquele negócio de condução coercitiva, que a polícia pega você para levar para um depoimento? Então, eles pegam no umbral mesmo e já encarna. Para ser filho do nobre, para ser rico, para ser... Não, para ser um miserável, para ser um cheio de dificuldade, para ver se aprendendo na dificuldade encontra um tal de amor ao próximo, para que na próxima vida possa ser resgatado e preparado melhor nas colônias. Da mesma forma que tem vales do umbral de diversos tipos, onde, como um imã, um puxa o semelhante, as colônias têm uma colônia em cima de cada grande cidade, em cada média cidade. Tem uma colônia, tem um posto colônia debaixo de cada igreja, debaixo de cada centro espírita, debaixo de cada não sei o quê, que é ligação lá para cima. Tudo é programado, tudo é visto, todo mundo tem um chip que vai para um computador lá de cima, sei lá como que acontece. Então, se você se deixar acreditar que a vida é essa, de algumas dezenas de anos, se perdeu, sabe? Os grandes filósofos, eles ficam falando dessa vida, analisando essa vida com olhos na experiência do passado. Os grandes religiosos ficam falando dessa vida através de estudos e conhecimentos do seu passado. Caramba, essa gente está presa ao passado. A gente tem que viver o presente. O presente é você contra você mesmo. Você, alma, contra o ego do corpo. Por que o passado é importante, mas não é tanto? Se a gente sabe que existe o véu do esquecimento, para a gente não lembrar do tempo que a gente matou fulano de tal, do tempo que a gente fez uma atrocidade qualquer, uma maldade horrorosa, para a gente não lembrar que a gente está vivendo com gente hoje que foi um desafeto, que foi um agredido por você. Então, se existe o véu do esquecimento, mas que as soluções você traz contigo, é muito mais importante o presente do que o passado. Sabe, esses virtuosos, filósofos, não estou falando mal deles não, tá? Religiosos, para que se pegar tanto ao passado do ego, do corpo dos homens, e simplesmente não faz o presente de olho
para fazer um dia após o outro, para fazer o futuro? Pela lógica da finalidade da vida. Essa gente fica analisando a vida e foge da finalidade da vida. A finalidade da vida é a evolução da alma. Deixa eu ver aqui, eu anotei algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu esqueci de comentar alguma coisa. Bom, acho que eu fechei. Vamos lá, um resumo mais do que resumido. Você que está vivendo pelo ego, está com o pé no umbral. Você que está vivendo pelo ego, pelos gostos do ego, pelas manias do ego, sem ter visão de empatia, sem ter visão de amor ao próximo, sem ter visão de se preocupar em ter compaixão, em ser benevolente, ou você está parado ou está andando para trás. Você que está vivendo essa vida como a única, está com o pé no umbral. Você que cismou que a morte será o fim, por isso você pode se matar, frito. Procurar os livros psicografados mostram o que acontece com os suicidas. Então, você que vê a vida como eterna e que está, mesmo com dificuldade, se resignando, mesmo com dificuldade, se regozijando, mesmo tendo à sua volta pessoas com egos diferentes, mas tentando lhes dar amor, pô, que bom! Você está completando a sua evolução. Do contrário, está escolhendo o caminho do muro. Então, o início da vida não é o nascimento, que ninguém se lembra dos primeiros anos de vida, e o fim da vida, muito menos, é a morte. Não existe a vida, nascimento e morte. Existe o ciclo de vida. Chegou nas colônias, se preparou para a vida, para ver se consegue voltar às colônias depois desse ciclo. Então vamos falar do se preparar para a vida. Existe um livro, não sou grande leitor, não li o livro inteiro, ouvi dizer, mas a lógica faz o raciocínio. Então, foi programado lá em cima que tantas pessoas poderiam se preparar para fazer uma missão importante de benevolência. Então, essa missão chegaram e se voluntariaram mais de 30. E eles se prepararam durante muito tempo, estudaram, viram todas as questões, não sei o quê, e com isso conseguiram nascer em famílias com dinheiro, com facilidades, com posição, para que tivessem força naquilo que fosse fazer no futuro. Só que chegou aqui embaixo a facilidade do dinheiro, o amor aos parentes, o amor aos filhos, o amor à materialidade da sua casa, dos seus... dos 30, não teve 2 que fez na plenitude o que foi programado. Sabe? Os 30 maravilhosos que chegaram lá nas colônias e falaram: eu vou ser o cara, vou fazer a missão lá embaixo. Foi tudo para o umbral. Tá? Todos se perderam. É simples? Não, não é simples. Mas se você se alertar diariamente, vai ser mais fácil. Porque simples não é. Ok? Então, eu estou fechando,
porque eu estou rindo de mim mesmo, eu estou tentando fazer a minha parte. Eu espero que vocês também tentem fazer a parte de vocês. O início da vida não é o nascimento, o fim da vida não é a morte. A vida, essa é um ciclo da vida eterna. Vários elos que vão reunindo soluções e o véu do esquecimento vai esquecendo as loucuras. Tá? Esse elo é a chegada na colônia ou coercitivamente mandado via terra, voltado para o umbral. Tá? É o ciclo. Ok? Abraço. Dá o like, comente, pergunte, jogue pedra, faz o que quiser. Abraço.